Então li para vocês o texto em que a gente não quer arrancar os olhos, óbvio. E outro texto que cai nessa mesma lógica é esse. Você quer entrar no reino de Deus e ter a vida eterna? Vocês querem? Querem? Estão até com medo de dizer sim, né? Vocês querem ou não? Sim. Então vendam tudo que vocês têm, deem aos pobres, toda a riqueza, então vocês estão no reino de Deus. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Mateus 9, 1-5. E, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? 5. Pois, qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Louvado seja o nome de Jesus. Você para a gente ler juntos hoje de manhã, Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 até o 22, para a nossa meditação de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. E ele disse: Mestre, eu faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: Falta algo. Venda tudo que você tem e dê aos pobres, toda a sua riqueza. Então estará no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão linda, tão cheia de paz que a gente está vivendo aqui. Paz não por uma ilusão de que os nossos problemas foram resolvidos, mas a paz que provém de uma certeza de que o Senhor está conosco nas nossas lutas, de que o Senhor nos acompanha nas nossas angústias, de que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E agora que estamos com a Tua palavra aberta, pedimos que o Teu Espírito nos conduza à Tua verdade, essa verdade do amor que é a única que pode de fato nos libertar e fazer com que tenhamos uma vida extraordinária. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. A vida cristã é muito criticada por aí afora, ou até por pessoas dentro da própria religião, por ser conhecida como uma proposta de vida extremamente proibitiva. Para ser cristão, você precisa entrar na regra do não pode. Isso aqui pode? Não, não pode. Tudo é não pode. Porque se você coloca bastante não, então você está conseguindo ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Parece até que Deus tem prazer em ficar proibindo as pessoas de fazerem determinadas coisas, e geralmente coisas bem absurdas. Eu cresci num ambiente familiar muito acolhedor, muito amoroso, e esse acolhimento e esse amor, eles foram a causa de eu não me perder nos caminhos da vida e não querer mais ter nenhum contato com a religião.
Porque no meio religioso, social em que crescia, haviam essas regras bem absurdas. E todas elas, obviamente, ditas em nome de Deus, porque quando a gente fala em nome de Deus, aí a gente fica com medo e acaba obedecendo, por mais absurdo que seja. Uma das regras que eu sofri na minha infância é que aos domingos não era permitida a prática de esportes, porque era então o dia do Senhor. E no dia do Senhor não se pode jogar ou ter qualquer tipo de lazer. Ou seja, domingo para mim sempre foi um dia extremamente complicado, ambíguo. Era bom porque não tinha aula, né? Porque péssimo aluno que eu fui, não ter aula para mim qualquer coisa valia. Mas era ruim porque eu não podia fazer o que eu mais gostava na vida, que era jogar basquete. Inclusive jogar basquete me passou de ano várias vezes no conselho de classe, eu acredito. Então o domingo tinha para mim uma aura punitiva, uma sensação de que a gente tem que ficar meio travado assim, porque é o dia do Senhor. Imagina a associação que você faz, quer dizer, o dia do Senhor é o dia que eu não posso. Eu não posso fazer o quê? Algo que eu posso nos outros dias. Bom, então nós não estamos falando de uma coisa que faz mal, porque se eu posso fazer de segunda a sábado, não teria problema eu fazer no domingo. Porque eu não estou ferindo ninguém, não é nenhum vício que vai me matar. Não, é um jogo. E eu me lembro quando, juntamente com outras pessoas da minha idade, a gente decidiu burlar a regra e jogar no domingo. No começo a gente não conseguia jogar de tanto medo. E depois a gente não conseguia jogar de tanto rir. Porque a gente burlou o sistema. E não caiu raio na nossa cabeça e nada desse tipo. Mas fomos pegos, né? No final a gente sempre é pego e toma uma bronca. Entende? É o dia do Senhor. Poxa, o dia do Senhor não deveria ser o dia então mais feliz? Que a gente faz as coisas mais bonitas, porque é do Senhor. Poxa, esse aqui é o dia que é do Senhor. Não, o dia do Senhor eu não como, eu passo fome, eu sofro e ando arrastando por aí. Ué, que Senhor é esse? Que relação é essa com Deus de que sempre que é para Deus é sofrimento? Por quê? Quem foi que inventou essa regra e por que a gente acaba inconscientemente mexendo e perpetuando ela de geração após geração? Eu entendo a gente querer ensinar para a próxima geração a sacralidade da vida e os tempos sagrados. Eu entendo, eu acho fundamental. Mas a gente precisa aprender a fazer isso de uma maneira bonita e não punitiva. Existe sim 1000 caminhos da gente mostrar para a próxima geração e para a nossa, que também é bem perdida, que o relacionamento com Deus, ele é de paz. Que ele é bonito, que você pode jogar basquete, futebol e curtir um restaurante muito bom no domingo, que não vai acontecer nada de errado com você, está tudo certo. E eu estou usando aqui um exemplo da minha infância, acredito que você tem os teus exemplos. Você que tem uma tradição evangélica sabe muito bem do que eu estou falando. É importante sim a gente ter um dia do Senhor, o dia em que eu trago a minha memória é importante. Geralmente, de fato, esse é o domingo, que inclusive é o dia que nós vamos à igreja. Agora, o dia do Senhor é o dia da celebração, não é da punição. O dia do Senhor é o dia da consciência e não o dia do julgamento. Onde a gente lida com as coisas de dentro do coração e não com biquíni, barba, cinema, o tamanho da tua saia, se você usa batom ou não. Isso aí não passa de um monte de bobagem inventada pela religião e colocada na cabeça das pessoas em nome de Deus. Sei que esse discurso é totalmente distante da Bethesda, mas sei que ele está dentro do coração de muitas pessoas que chegam ou que estão aqui na Bethesda. A vida cristã não pode ser reduzida a um conjunto de regras idiotas, elaboradas por pessoas mal resolvidas. Não pode. Não pode. Porque ela é muito mais que isso. A gente não pode reduzir a nossa vida com Deus a um monte de não pode. Por quê? Porque a vida cristã é mais que isso. A gente não pode ficar falando para os nossos filhos assim, não faz isso aqui porque Jesus não gosta. Deixa de ser covarde, é você que não gosta.
E aí a gente precisa de alguém mais forte que a gente fica jogando tudo, ó, Jesus vai te pegar, hein? Aí a pessoa faz 15, 16, 17 anos e fala, viu, Deus é amor. Não, lá em casa não é não, porque tudo ruim era ele que não deixava. A gente tem que assumir a nossa paternidade, a nossa maternidade e falar, ó, você não vai fazer isso aqui, porque aqui é a minha casa e as minhas regras, e ponto final. Mas tudo é Jesus não quer, Deus não pode, Deus não gosta. Por quê? Por que que a gente fica vendendo uma imagem tão negativa, tão pesada e tão punitiva de Deus? Por quê? Aí você responda aí no seu lugar, de acordo com as tuas regras. Essa lógica tão punitiva e tão cheia de regrinha vem dessa triste leitura literal da Bíblia, onde pegam coisas de determinados tempos para determinadas pessoas, para determinados lugares, trazem para a nossa vida hoje sem a menor habilidade interpretativa. Isso empobrece a vida, isso faz com que as pessoas tenham medo ou até ojeriza a Bíblia, porque a Bíblia é um livro chato, cheio de regrinha, que acaba com a nossa felicidade. Então eu não faço uma leitura literal da Bíblia. Se isso te escandaliza, você vai ter que gostar de mim, porque nós somos da mesma igreja. Sabe, seguir ao pé da letra. E quem vem na Bethesda faz tempo sabe disso faz tempo. E aí tem gente que diz, não, eu sigo ao pé da letra. Meu amigo, eu tenho a impressão que você nem Bíblia tem. Você só está acostumado a repetir um discurso que você aprendeu no passado. Porque eu gosto muito de conversar com pessoas fundamentalistas e literalistas com a Bíblia. Não, eu sigo a Bíblia ao pé da letra. Do jeito que está lá, eu faço. É mesmo. Então vamos ler Mateus capítulo 18, versículo 8 juntos. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e o jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. Alguém se habilita? Não, aí tem que interpretar, né? Ah, é? Ah, é disso que eu estou falando. A gente precisa sair do mundo concreto e ir para o mundo da abstração, de pensar. Até porque cortar as suas mãos e os seus pés e arrancar os seus olhos não vai resolver o teu problema. Certo? E até porque você só tem 2 olhos. E hoje acho que você já pecou umas 20 vezes. Vai faltar olho na terra para resolver e cumprir literalmente isso aqui. Ah, então o que é isso aqui? O que Jesus quer dizer? Para a gente arrancar o olho, cortar braço, perna, tronco? Não, ele está dizendo o seguinte, presta atenção onde está o foco da tua vida, porque aí pode estar o teu pecado e a tua desgraça. Não é arrancar o teu olho, é pensar o seguinte, aonde estão os tesouros do teu coração? Aonde que você olha? Se os teus pés te fazem pecar, arranque-os fora. Não é para arrancar esse pé, é para você parar de ir aonde você tem ido. Se as tuas mãos te fazem pecar, arranque ela fora. Não, o que é que você tem sustentado que você deveria jogar fora? Para de segurar, para de olhar para esse lugar, para de ir, para de se locomover. Para onde que você tem levado a sua vida? Para pensar nisso, porque talvez aí esteja a desgraça do momento que você está vivendo. Entende a diferença? Se você quiser cortar seus braços e suas pernas, é uma decisão totalmente sua. Mas não é um mandamento divino. Porque o reino de Deus é o reino de pessoas que pensam. E que não ficam assim, não, mas aqui a gente interpreta, né? E tem um texto muito curioso do Rubem Alves, que eu quero ler com você hoje de manhã também, que fala sobre isso. Fiquei até em dúvida se eu ia ler ou não, mas vocês estão com a cara meio simpática, então eu vou ler. Acredito que vai ser projetado aqui também. O texto chama Fundamentalismo e diz assim: cristãos fundamentalistas são os que acreditam que as Sagradas Escrituras foram ditadas diretamente por Deus e que por isso tudo que está nelas escrito deve ser obrigatoriamente obedecido para sempre. A verdade divina está fora do tempo. Aquilo que Deus comandou há 3.000 anos é válido hoje e para tempos futuros.
Digo isso a propósito de uma carta dirigida a Laura Schlesinger, conhecida locutora de rádio nos Estados Unidos, que tem um desses programas interativos que dá respostas e conselhos aos ouvintes que a chamam ao telefone. Recentemente, perguntada sobre a homossexualidade, a locutora disse que se trata de uma abominação, pois assim a Bíblia o afirma no livro do Levítico, capítulo 18, versículo 22. Um ouvinte escreveu-lhe então uma carta que vou transcrever. Abre aspas. Querida doutora Laura, muito obrigado por se esforçar tanto para educar as pessoas segundo a lei de Deus. Mas de qualquer forma, necessito de alguns conselhos adicionais de sua parte a respeito de outras leis bíblicas e sobre a forma de cumpri-las. Gostaria de vender minha filha como serva, tal como indica o livro de Êxodo 21, 7. Nos tempos em que vivemos, na sua opinião, qual seria o preço adequado? O livro de Levítico, capítulo 25, 44, estabelece que posso possuir escravos, tanto homens quanto mulheres, desde que não sejam adquiridos de países vizinhos. Um amigo meu afirma que isso só se aplica aos mexicanos, mas não aos canadenses. Será que a senhora poderia esclarecer esse ponto? Por que não posso possuir canadenses? Sei que não estou autorizado a ter contato com mulher alguma no seu período de impureza menstrual. Levítico 18, 19, 20 e 18. O problema que se me coloca é o seguinte: como posso saber se as mulheres estão menstruadas ou não? Tenho tentado perguntar-lhes, mas muitas mulheres são tímidas e outras ficam ofendidas. Tenho um vizinho que insiste em trabalhar no sábado. O livro de Êxodo 35, 2 claramente estabelece que quem trabalha aos sábados deve receber a pena de morte. Isso quer dizer que eu pessoalmente sou obrigado a matá-lo? Será que a senhora poderia de alguma forma aliviar-me dessa obrigação aborrecida? No livro de Levítico 21, 18, 21 está estabelecido que uma pessoa não pode se aproximar do altar de Deus se tiver algum defeito na vista. Preciso confessar que eu preciso de óculos para ver. Minha acuidade visual tem de ser 100% para que eu me aproxime do altar de Deus? Eu sei, graças a Levítico 11, de 6 a 8, que quem tocar a pele de um porco morto fica impuro. Acontece que adoro jogar futebol americano, cujas bolas são feitas de pele de porco. Será que me será permitido continuar a jogar futebol americano se eu usar luvas? Meu tio tem um sítio. Deixa de cumprir o que Levítico 19, 19 diz, pois quem planta 2 tipos diferentes de semente ao mesmo campo, e também deixa de cumprir a sua mulher, que usa roupas de 2 tecidos diferentes, a saber-se algodão e poliéster. Será que é necessário levar a cabo o complicado procedimento de reunir todas as pessoas da vila para apedrejá-la? Não poderíamos queimá-la numa reunião mais privada? Sei que a senhora estudou esses assuntos com grande profundidade, de forma que confio plenamente na sua ajuda. Alguém aqui usa óculos? Tchau. A roupa de vocês tem mistura de algodão e poliéster? Alguma mistura? Tem? Tchau, queridos. Entende o que eu estou falando? A gente ri, a carta, obviamente, é uma carta retórica, provocativa. Mas em outras escalas a gente faz a mesma coisa. E a gente transforma a vida cristã numa chatice. E aí muita gente não quer mais, porque se converteram a um chamado: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados e angustiados, e eu vou dar para vocês alívio. Quando? Que horas que chega esse alívio? Se é regra atrás de regra, atrás de regra, atrás de regra, e todas punições, sem trabalhar a consciência, sem mudar o coração. E eu acredito que a vida cristã é exatamente isso, trabalhar a nossa consciência. E a Bíblia é nossa aliada, ela é nossa amiga, para a gente ter uma vida diferente. Então li para vocês o texto em que a gente não quer arrancar os olhos, óbvio. E outro texto que cai nessa mesma lógica é esse. Você quer entrar no reino de Deus e ter a vida eterna? Vocês querem? Querem? Estão até com medo de dizer sim, né? Vocês querem ou não? Sim. Então vendam tudo que vocês têm, deem aos pobres,
toda a riqueza, então vocês estão no reino de Deus. Alguém? Ah, não, mas aí a gente interpreta. Ufa! Né? Porque a gente o faz de acordo com as nossas conveniências. E a gente não precisa fazer de acordo com as nossas conveniências. Basta a gente deixar de lado esse fundamentalismo estúpido, essa literalidade absurda, e começar a pensar. E faço um parênteses aqui, o pastor Eliel tem tido um esforço contínuo, inclusive de dar cursos, vira e mexe aqui na Bethesda, para lidar com isso. Como que a gente lê a Bíblia? Não só cursos, como livros que ele tem escrito para isso. Como que a gente lê a Bíblia? Porque não é deixar de ler. Não, a Bethesda não lê a Bíblia, lê. Inclusive, pelo menos de domingo eu sei que você lê, porque você vem para a igreja e a gente lê. E tudo que ensinamos aqui é a partir da Bíblia. A questão é como e quais efeitos que ela vai gerar em mim. Um adolescente frustrado que não pode jogar de domingo, ou que de domingo ele vai jogar com a maior alegria do mundo, porque ele sabe que Deus é por ele. E que não existe uma bola laranja e um cesto que vai fazer com que eu me desvie dos caminhos do Senhor. A Bíblia é um livro de histórias, um monte de histórias. Para dizer, sabe o que no final delas? Que Deus te ama. É um monte de história. Histórias lindas e histórias horrorosas que contam a história de um povo e o movimento de Deus no meio desse povo. E no final da história a gente tem um recado. É o seguinte, você vai fazer também um monte de bobagem, como tem histórias na Bíblia que as pessoas fizeram um monte de bobagem, um monte de erros absurdos. Você vai tomar decisões na tua vida completamente perdidas, mas você não precisa desistir de você mesmo, porque o final da mensagem é Deus é por você e isso basta para você ter uma vida linda. A despeito das coisas que você fez lá atrás, Deus continua amando você, porque essa é a mensagem de Deus para todas as pessoas. Então a gente não precisa tratar a Bíblia como um livro ultrapassado, careta, tacanha, racista, machista. Não, tem leituras que fazem isso. Existem outras que vão dizer não, é um livro lindo, que pode fazer com que a nossa vida ganhe de fato novos níveis. Então, se a proposta cristã não é ficar proibindo, é o quê? É apresentar valores para tirar a gente da mediocridade. Essa é uma das propostas cristãs. É apresentar valores para tirar você da mediocridade. Jesus foi interrogado diversas vezes pelas mais variadas pessoas sobre uma pergunta parecida com a desse rapaz. O que é o reino de Deus? Como eu faço para viver o reino de Deus? Eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero ter a vida eterna. São perguntas de formulações distintas com a mesma sede. Como é que eu faço para viver isso aí? E esse rapaz pergunta, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O ser humano tem essa sede de normatização, né? Quantos passos, Senhor? 3 passos está bom? 7 passos está bom? 10 passos para lá, 20 para cá, eu consigo entrar no reino de Deus? E quando ele faz a pergunta do que ele tem que fazer para ter essa vida, que hoje chamamos de vida cristã, Jesus traz na conversa os 10 mandamentos. Jesus olha para ele e diz, olha, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane e honre seu pai e sua mãe. Ele traz 6 mandamentos dos 10. E ele fica feliz com a resposta de Jesus, porque ao olhar os 10 mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe, ele só foi dizendo assim, não. Ok. Não mate, não estou tranquilo, ainda bem, né? Não cometi adultério, não. Não roubo, não, ok. Eu não menti, não. Eu acho que é mentira, mas ele não mentiu. Nunca enganou ninguém, não. É complicado. E honrou seu pai e sua mãe, ele diz ok. Ele fica feliz, porque dentro da normatização que ele queria, Jesus normatizou. Está aqui, ó, tá ele só dando check. Aí ele olha, Jesus vem e coloca o extraordinário. Porque fazer isso aqui é o ordinário. Aí Jesus vem e coloca o extraordinário. É além
da ordem. Agora você vende tudo que você tem e dê aos pobres. E então você pode me seguir. Falar aí, Jesus, aí complica, hein? Aí deu ruim. Que eu já também não tenho muito. Vou ficar zerado. Mas a decepção não é com Jesus, a decepção é com a gente mesmo. Porque ele é um bom cumpridor de regras, mas ele não consegue transcender a lei, ir além, ultrapassar. É gente que vai na igreja há 30 anos e obedece todas as regras, não sabe nem por quê. Estou aqui obedecendo, faz 40 anos, mas escuta, você já parou para pensar por quê? Não. E Jesus, então, ele anula a lei, ele anula as regras? Não, deixou tudo aqui. Só que ele propõe algo mais. Para que tudo seja interpretado a partir da vida. Para que a vida cristã sua não seja simplesmente o ato de você obedecer a um conjunto de mandamentos, mas que ela faça de você um novo tipo de pessoa. Porque talvez você nunca traiu a sua mulher, mas tu é um ignorante em casa com ela. Ah não, mas eu nunca traí. E daí? Você é um ignorante. A vida cristã, ela transcende, ela vai além desse adultério físico, sexual, e vai para o amor nas palavras, o jeito que você trata durante a terça-feira à noite, um dia que não quer dizer nada, entende? O reino de Deus, ele vai além. Ah, eu nunca roubei. Uma grande coisa. Eu não posso me gabar daquilo que é ordinário. Senhor, eu cumpro a lei. Ok, você é um ordinário, você cumpre a ordem. Mas a vida cristã é extraordinária. É além. Aquele deputado não rouba. E daí? Na verdade, nenhum devia roubar. Não é que o que não rouba ele é extraordinário. Não, um deputado não roubar, ele é um medíocre. Porque a palavra medíocre vem de média. A gente sempre usa a palavra medíocre pejorativamente. Então medíocre. Então está na média. Então não xingue mais ninguém de medíocre, tá bom? Aquele pastor é honesto, hein? Mas o que você espera de um pastor? Que é triste, mas tem, né? Não vamos lá na Bethesda que os pastores lá são honestos. Mas os pastores da Bethesda, eles não fazem mais que obrigação de ser honestos. Não é uma virtude. É a nossa obrigação pastoral. Então é tudo ordinário. O problema é que a régua moral do Brasil, inclusive, é tão baixa que um pastor honesto vira notícia. Um deputado que não rouba vai ganhar a próxima eleição. Por quê? Porque ele não rouba. Então a gente a nossa moralidade vai caindo e a gente vai tendo que fazer negociações. Eu dei muito esse exemplo aqui, da gente falar assim, cara, eu peguei um Uber, peguei um táxi essa semana e ele me pegou no lugar onde eu estava e me deixou no destino final. Fala, nossa, mas que pessoa impressionante. É a mesma coisa que a gente está falando do pastor honesto, do deputado que não rouba. Eu entrei numa sala de aula essa semana, sabe o que o professor fez? Deu aula. Sério? E por aí você vai. Por aí você leva para tudo. Mas isso é o ordinário, isso não é o extraordinário. Medíocre é aquela pessoa ali, que está ali na média. O Cortella diz assim, medíocre é aquele que, podendo fazer o melhor, se contenta com o ordinário. Quem é esse? Eu. Você. Porque a gente poderia ser melhor. Mas às vezes a gente fala assim, tá bom, vai, estou na média aí. Estou tranquilo. Estou cumprindo com as leizinhas aqui, está tudo certo. E ninguém vai colocar o dedo na minha cara. Não mate, não roube, não adultere, está certo? Jesus anula isso? Claro que não. Isso está mantido, está posto. Mas ele expande para a gente dar um passo para além disso, para a gente transcender, porque a vida cristã é de transcendência, é para me levar além.
Para de fato eu sou um ser humano diferente. Porque aí você é um ser humano diferente, com o sarrafo sobe, a gente sobe o nível, e todo mundo sobe o nível, e de repente nós estamos aqui hoje de manhã em quase 2.000 pessoas reunidas, pensando de uma maneira diferente, tentando viver acima da média, e essas 2.000 pessoas vão influenciar outras 3, que vão outras 3, e uma hora a gente tem um mundo diferente. Mas isso depende do quê? De uma decisão nossa de não ficar simplesmente, não, eu estou cumprindo a média. E eu estou me contentando em viver na mediocridade. Jesus convida aquele rapaz jovem, rico, e me convida e te convida, aonde os nossos caminhos, a nossa integridade, ela de fato vai ser toda trabalhada para quê? Porque tem um mecanismo de defesa aqui, ele pega as áreas em que ele é muito bom, para abafar as áreas em que ele não é nada bom. Eu nunca roubei, eu fico papagaiando para todo mundo que eu nunca roubei, mas minto que só. Entende a lógica? Então eu vou mostrar para você bastante minhas virtudes, porque aí eu consigo esconder meus defeitos. E tem uma máxima na psicanálise que diz que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Quando você vê alguém falando muito de um assunto, pode saber. Tem nome sujo no cartório. Ele tenta gritar as suas virtudes para coibir seus desejos, aqueles escondidos. E quem pode coibir ou esconder os meus desejos? Ninguém, porque desejar é do ser humano. E Jesus convida aquele rapaz, então, através de uma pergunta muito simples, uma conversa muito simples, a investigar o seguinte: quais são os tesouros do teu coração? O que de fato tem valor? Mergulhe nas profundezas da tua alma para você entender de fato o que é a sua riqueza. Porque lembra, riqueza, na literalidade para nós o que é? Uma conta cheia de dinheiro. E no nosso exercício de não sermos literais, riqueza é o quê? Qualquer coisa que para você tenha valor. Qualquer coisa que você tenha em quantidade. Tem gente aqui que não é rico em dinheiro, mas talvez seja rico em amargura. Por quê? Porque você tem muita. Você é rico em tristeza. Porque você está muito triste, está com um excesso de fartura de tristeza. Essa é uma maneira de olhar. Outra é identificar quais são os nossos ídolos. Porque você pode não ter dinheiro, mas você pode amar o dinheiro. Porque a Bíblia não condena o fato de você ter o dinheiro, condena o fato de você amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, e muitos, por causa disso, se perderam. A questão não é se você tem ou não, a questão é se o dinheiro tem em você. E isso serve porque a gente sempre fica colocando, bom, eu não tenho dinheiro, então está tudo certo, eu e Deus. Não, porque você pode não ter e pode amar. Assim como uma pessoa, você pode não ter uma pessoa e você ama aquela pessoa, mas ela não está nem aí para você. O dinheiro faz assim com a gente. Não está nem aí para a gente, não vem, não aparece, numa visita, não manda uma carta. Controle os seus desejos para você não ser a maior vítima deles, porque esse rapaz foi porque Jesus foi lá e pegou ele no laço. Para dizer o seguinte: rapaz, não fica se gabando que você faz isso e aquilo, porque eu sei que o seu coração está contaminado por outras coisas. Porque o reino de Deus, ele faz constrangimentos em nós? Faz. Ele vai tal qual uma sonda lá dentro. Sim, a palavra sonda me vem da sonda, né? Vamos sondar, vamos colocar lá dentro, vamos investigar. E na hora que a gente investiga, e a gente faz isso de mãos dadas com Jesus, a gente descobre os nossos tesouros. Então, repetir os 10 mandamentos é fácil. Difícil é admitir as minhas riquezas, os meus tesouros. Para ficar mais fácil, as tuas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Jesus mostra para ele o seguinte: olha, as questões estéticas você está de parabéns. Deu like. A questão é as profundezas da tua alma. A questão são os tesouros do teu coração.
Porque existe uma realidade que eu mostro para vocês. Vili, tem uma realidade que eu mostro para vocês. Existem outras que vocês não sabem. E nunca saberão. Mas Deus conhece as minhas realidades todas. Eu posso fazer o que dá ibope e esconder o que dá condenação. E na conversa com Jesus ele diz: rapaz, ok, você ticou aí as coisinhas, mas tem mais. Porque sempre tem mais. Porque a lei ela pode condicionar o teu comportamento, mas dificilmente ela vai transformar a tua consciência. Entende? O que a lei faz? Ela coloca a gente dentro de uma caixinha e a gente obedece. Mas você está obedecendo com medo de uma punição, e não porque você entendeu que aquilo é correto. Vou dar um exemplo que não tem a ver com a gente aqui, tem a ver com o pessoal que não veio. Você está numa estrada e a velocidade máxima da estrada é 100 km por hora, você está a 150. Aí o Waze te avisa que tem um radar. O que você faz? Baixa para 100. Naquele período em que o carro passa no radar, nossa, você é um exemplo. Passou o radar, lenha. Porque a lei condiciona o meu comportamento, enquanto ela pode me punir. Depois que ela não vai mais me punir, o que eu faço? Eu vivo, ou ando, ou dirijo na velocidade que eu bem entender. É a diferença de obedecer à lei e de ter uma consciência de que andar a essa velocidade pode ser extremamente fatal para mim ou para alguém que está fora do meu carro. Mas eu sei que vocês nem eu fazemos isso. É o pessoal que não veio para o culto hoje. Se a proposta cristã não é ficar proibindo, é o quê? É ajudar a gente a identificar as nossas riquezas. Jesus está colocando esse rapaz diante daquilo que domina o coração dele. A frase poderia ser outra, Jesus poderia falar outra coisa, mas Jesus já sacou o seguinte: cara, você está fissurado naquilo que você tem, você está fissurado nas tuas posses, teu carro é o teu Deus. Tua casa é a tua vida. Que? Você está resumindo e reduzindo a tua existência a um conjunto de tijolos e telhado? Sério? Você está dizendo que o mais importante na tua vida é esse carro que daqui 3 anos vai perder 40% do valor que você pagou? E a empresa automobilística que produziu vai tirar ele de linha. É isso. E Jesus está dizendo isso: rapaz, o teu tesouro está completamente fora de lugar. E a grande questão que se coloca na história, então, você quer ser liberto ou você continuar preso a isso? Porque vida eterna não é uma vida que você vai depois que você morre. Vida eterna é uma vida com valores tão lindos hoje que você poderia viver eternamente assim. Então caminhar com Deus é o quê? Reavaliação de prioridades. Eu não sei, eu já fiz tanta coisa esse ano que nem parece que nós estamos em janeiro. Acho que você também. Mas nós estamos ainda em janeiro. Um mês super simbólico para a gente fazer reavaliação dos nossos planos e das nossas prioridades. Porque a gente quer ter o quê? Uma vida eterna. Linda, com sentido. Que a gente poderia viver assim para sempre. Mas no desejo de viver essa vida eterna, a gente fica buscando essa eternidade, troca eternidade por felicidade, em coisas que não fazem o menor sentido, e a gente insiste, ano após ano. Então quando Jesus questiona aquele homem, o faz com o desejo do quê? Dele mudar a sua realidade, a sua maneira de acordar segunda-feira. Por que eu acordo segunda-feira? E ao mandar ele vender tudo e dar aos pobres, Jesus não está gerando uma tristeza simplesmente pela tristeza ou pela alegria de ser a religião do não pode, mas algo que está controlando a vida daquela pessoa. Então a grande pergunta que a gente pode resumir é: o que está controlando a tua vida hoje? E você precisa pegar isso que está controlando a tua vida com aquilo que você diz crer e colocar as duas coisas para conversar. E ter um choque de realidade. Porque alguns processos de paz na nossa vida só se iniciam depois de processos de conflito. Foi Jesus quem disse isso. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer conflito.
Eu vim trazer divisão. O que é esse texto? Quer dizer, eu quero que vocês se questionem, que entrem em conflito com vocês mesmos, porque através desse conflito, depois de muita conversa, depois de se olhar muito no espelho, depois de se questionar bastante, você vai mudar de vida, e aí você vai de fato viver em paz, para você não viver uma paz podre. Ah, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz. E tem uma multidão de coisas aqui isoladas, escondidas, reprimidas, e a gente fica fingindo que tem paz. Não, a gente precisa dar voz às nossas podridões. Foi o Rapa que disse, paz sem voz não é paz, é medo. E a gente precisa sim ficar de frente então com os nossos tesouros. Para que mesmo esses critérios cristãos? Para proibir? Para deixar a vida mais triste? Para deixar todo mundo sem graça? Não. O resultado final é para você ter uma vida feliz. Mas feliz não é porque você vive rindo. É feliz porque você se conhece. Porque você admite quais são as suas riquezas e muitas delas você deveria abandonar. Feliz porque você está olhando os mandamentos e dizendo, não, eu estou tentando. Mas eu estou transcendendo, eu quero fazer mais, eu quero levar além, eu quero ter uma vida com um significado que transcende a mediocridade, para que de fato a gente tenha, de mãos dadas com o Senhor, uma vida extraordinária. Amém? Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de